Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral. O processo em exame, ele cuida do relatório sistêmico de fiscalização da função trabalho. É o FISC Trabalho, como outros FISCs que já foram apresentados aqui neste plenário em outras ocasiões, cuja elaboração resultou de um levantamento de escopo amplo com vistas a obter elementos para aprimorar o controle externo da referida função, seja por intermédio do Congresso Nacional, de suas comissões e casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, bem como para subsidiar o controle social realizado individualmente ou por meio da sociedade organizada. Ressalto que, apesar do escopo do referido trabalho não ser o diagnóstico completo e restrito da função trabalho, os trabalhos selecionados e os números apresentados indicam quais as principais preocupações e linhas de trabalho escolhidas pelo Tribunal em relação ao tema. Ademais, como princípio norteador dos relatórios sistêmicos apresentados por esta Corte, o conhecimento que ora se apresenta não se encerra em si mesmo, sendo o primeiro passo para se conhecer adequadamente os objetos de controle que deverão ser aprofundados em futuras fiscalizações. Assim, os relatórios sistêmicos permitirão o acompanhamento qualificado e imparcial das ações governamentais. O relatório foi estruturado em 4 capítulos. O primeiro, onde estão sendo aplicados os recursos da função trabalho. O segundo, como está o acompanhamento da função trabalho. O terceiro, o que precisa ser resolvido prioritariamente. E quarto, o que o TCU constatou nas fiscalizações. Passemos, então, ao capítulo 1º. Antes de mais nada, cabe ressaltar que o trabalho é reconhecido constitucionalmente como direito social do cidadão e dever do Estado. No âmbito federal, as atividades relacionadas ao trabalho estão a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, como todos sabem, que é responsável pela formulação e execução das políticas públicas voltadas para a geração de emprego, trabalho e renda. O primeiro capítulo aborda alguns dos principais números da função trabalho, excluindo-se os gastos com encargos especiais da dívida pública. A função trabalho, em 2013, foi o 4º maior gasto do governo federal, com 66 bilhões de reais, ou 7% da despesa empenhada no exercício 2013. Ao comparar 2012 com 2013, e aqui há um dado relevante, o gasto com a função aumentou cerca de 23 bilhões de reais, ou seja, 55% de um ano para outro, muito acima da média da variação dos gastos em geral, que foi de 12,97%. Atualmente, as subfunções típicas do trabalho e emprego utilizadas no Orçamento Geral da União são a subfunção 331, proteção e benefícios ao trabalhador, a 332, relações de trabalho, a 333, empregabilidade, e 334, fomento ao trabalho. Cabendo ressaltar que 95% desses recursos são beneficiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o FAT é a principal fonte de recursos que custeia todas essas ações na área da função trabalho. Do orçamento destinado ao Ministério do Trabalho, 96%, ou seja, 63,5 bilhões, estão alocados nas subfunções relativas à proteção, benefícios ao trabalhador e ao fomento ao trabalho. Nessas subfunções, os recursos são destinados, em quase sua totalidade, para o pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e abono salarial. Então, essas são as 2 principais despesas da função trabalho, bem como ao financiamento dos programas de desenvolvimento econômico a cargo do BNDES. Em 2013, o programa 2071, Trabalho, Emprego e Renda, respondeu isoladamente por 70% dos recursos executados para a função trabalho. É o programa finalístico de maior materialidade da pasta ministerial,
visto que os outros programas mais representativos correspondem ao 902, Operações Especiais, e ao 2127, Gestão e Manutenção do Ministério, respondendo juntos por 28% dos recursos. O programa 902 tem suas ações vinculadas ao repasse constitucional de pelo menos 40% da arrecadação do PIS/PASEP, por meio de concessão de empréstimos ao BNDES. O valor total é executado pela ação 158, financiamento de programas, na modalidade 90, aplicação direta. Essa ação comprometeu, então, em 2013, 25% do total dos recursos da função trabalho. Em 2013, o total executado com o programa 2071 foi de aproximadamente 47 bilhões de reais. Desse montante, cerca de 30 bilhões foram gastos na ação pagamento do seguro-desemprego e outros 14,6 bilhões e 1,9 bilhão foram alocados no abono salarial e seguro-desemprego ao pescador artesanal, respectivamente. Esse capítulo, passamos ao capítulo 2. Esse capítulo traz um painel sobre o desempenho da função trabalho, com análise do alcance dos objetivos e metas das principais políticas da área. Observando o PPA de 2012 e 2015, os relatórios de gestão da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e da Secretaria de Inspeção do Trabalho de 2012, pode-se levantar 38 indicadores distribuídos nas várias frentes de atuação do Ministério. Esses indicadores, apesar de estarem consignados no programa 2071, Trabalho, Emprego e Renda, podem estar relacionados aos seus objetivos associados. O projeto Objetivo 287 reúne ações relacionadas à reinserção do trabalhador no mercado de trabalho, tais como qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra, e ainda de benefícios aos trabalhadores, a exemplo do seguro-desemprego e o abono salarial. A título de exemplo, ressalto que o indicador taxa de atividade, também conhecida por taxa de participação de força de trabalho, representa a proporção da população economicamente ativa, o PEA, frente à população em idade ativa, PIA. Em 2013, esse indicador estava em 60%. A taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, é definida pelo relatório de gestão como percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas economicamente ativas, aquelas que buscam trabalho, e em 2013 estava em torno de 6,7%. Por sua vez, a taxa de formalização ou a taxa de trabalho formal, tradicionalmente correspondente à fração da população ocupada que possui relações contratuais de trabalho, amparadas por legislação específica, em 2013 estava em 56%. Além disso, cabe destacar algumas lacunas que foram identificadas em termos de indicadores. O primeiro deles é a notória ausência de um indicador de taxa de rotatividade e a ausência de indicadores sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, em especial quanto à sua sustentabilidade. Passamos, então, ao capítulo 3. Alguns temas, por conta da relevância e risco, têm sido alvo de ações de diversas fiscalizações por parte do Tribunal. Entre eles, alguns não foram resolvidos até o momento e carecem, portanto, de um acompanhamento permanente. Citamos especialmente as transferências voluntárias e a sustentabilidade do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As duas são grandes preocupações. Nos últimos anos, o Ministério do Trabalho e Emprego firmou vários convênios e instrumentos congêneres com estados, municípios e entidades não governamentais para a consecução das políticas relacionadas com sua atividade. Em contínuas fiscalizações, o Tribunal vem acompanhando os controles internos dos processos de trabalho relativos às transferências voluntárias a cargo do Ministério do Trabalho, especificamente convênios e instrumentos congêneres. Constatou-se que os pareceres técnicos e jurídicos não analisavam suficientemente documentos importantes constantes dos processos de transferências voluntárias, tanto da celebração,
da supervisão e acompanhamento, quanto da análise das prestações de contas. Constatou-se, portanto, a insuficiência do acompanhamento e fiscalização da execução dos ajustes examinados. Diante do grande número de fragilidades em todas as fases de gestão das transferências voluntárias, concluiu-se os seguintes pontos. Primeiro, continuidade dos problemas estruturais na gestão das transferências voluntárias. Segundo, capacidade administrativa e operacional insuficiente. Terceiro, urgente necessidade do Ministério do Trabalho a aperfeiçoar os procedimentos e controles internos, bem como sanar os problemas estruturais a fim de que pudesse retomar com a devida responsabilidade a celebração de novos convênios. Em 2013, verificou-se por meio de técnicas estatísticas fragilidades nas 3 fases de gestão das transferências voluntárias. Na fase de celebração, verificou-se que as áreas técnicas do Ministério do Trabalho, de forma geral, realizaram análises insuficientes para assegurar a observância de diversos dispositivos legais na aprovação de ajustes de transferências voluntárias. Na fase de acompanhamento, também foram constatadas fragilidades importantes, como a ausência de fiscalização in loco, que ocorreu em percentual significativo dos processos. Na fase de prestação de contas, destacou-se o fato de que 89% dos ajustes da Secretaria de Políticas de Emprego, com prazo já transcorrido para a apresentação da prestação de contas, apresentaram atraso na apreciação dessas prestações, considerando os prazos estabelecidos nos normativos vigentes. A situação do Projovem é de 95% de atraso. Então, no total, 89% de atraso e no Projovem, 95% na análise de prestação de contas. Conforme mencionado anteriormente, o Fundo de Amparo ao Trabalhador financia cerca de 95% dos programas da função trabalho. Nesse sentido, o acompanhamento de sua sustentabilidade reveste de primordial importância. Análise detalhada da composição das receitas e despesas do FAT no período de 2009 a 2013 e uma avaliação das causas do desequilíbrio das contas do fundo permite dizer que as receitas não estão aumentando no mesmo ritmo das despesas, ocorrendo em 2013 até mesmo uma queda na arrecadação. Por seu turno, as despesas vêm subindo de forma contínua e acentuada, sem indícios de que esse ritmo de crescimento venha a atenuar-se. As receitas subiram, em média, 21,8% no período, aí incluídos aportes do Tesouro Nacional de quase 5 bilhões de reais em 2013, enquanto as despesas cresceram, em média, 35,2%. Várias são as causas, entre elas a retirada de recursos do fundo pelo governo federal por meio das desvinculações das receitas da União, a DRU, que recolhe ao Tesouro 20% dos recursos do PIS/PASEP. Segundo, as desonerações sobre o PIS/PASEP sem o devido ressarcimento ao FAT. Terceiro, os aumentos reais do salário mínimo, que impactam diretamente nos valores dos benefícios pagos. A alta rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, que aumenta os gastos com seguro-desemprego. O crescimento da taxa de formalização, a criação de novas modalidades de seguro-desemprego, sem a correspondente fonte de recursos, entre outros fatores. De acordo com os dados da auditoria, o FAT encontra-se já em situação deficitária, sendo suas receitas insuficientes para cobrir as despesas obrigatórias. Em 2013, enquanto as receitas somaram 55 bilhões, as despesas com benefícios, seguro-desemprego e abono salarial, somadas ao empréstimo obrigatório ao BNDES, totalizavam 65 bilhões, uma diferença, portanto, de 10 bilhões de reais. As projeções e simulações realizadas pelo Ministério do Trabalho para o período 2014 a 2017 indicam um agravamento do quadro com aumento das despesas com seguro-desemprego e abono salarial, num ritmo muito mais acentuado que o crescimento das receitas.
mesmo com a descontinuidade das políticas de desoneração, gerando maiores déficits correntes. Isso reforça a necessidade de adoção de medidas urgentes das autoridades competentes com vistas a garantir a sustentabilidade do FAT. Ainda segundo o Ministério do Trabalho, as necessidades de aporte do Tesouro Nacional, considerando ainda as políticas de desoneração, seriam, de acordo com as projeções contidas no trabalho, de cerca de 12 bilhões de reais em 2014, de quase 16 bilhões de reais em 2015, de 10 bilhões de reais em 2016 e de 13 bilhões de reais em 2017. Esses são os déficits projetados para o FAT se as circunstâncias permanecerem como estão. Caso haja a renovação da DRU em 2015, as estimativas indicam necessidade de aportes do Tesouro Nacional para 2016 e 2017 de 23 bilhões e 27 bilhões de reais, respectivamente. Em suma, destaca-se que as receitas e despesas estão em acentuado descompasso. O gasto com seguro-desemprego pescador artesanal tem crescido de forma acelerada, alcançando a cifra de 2 bilhões de reais por ano. Passemos ao último capítulo, o quarto. Esse capítulo cuida das constatações do TCU realizadas em fiscalizações referentes ao programa do seguro-desemprego, que é o programa de maior relevância e materialidade desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. Nesse capítulo, portanto, serão apresentadas as principais conclusões dos mais recentes trabalhos sobre os assuntos realizados pelo Tribunal. A auditoria de dados no sistema de seguro-desemprego, modalidade de trabalhador formal, avaliou que, em média, medidos os recursos destinados ao pagamento do seguro-desemprego, estão sendo aplicadas de acordo com a legislação pertinente. Em que medida os recursos destinados estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente? Entre as principais constatações, verificaram-se parcelas de seguro pagas após o reemprego, parcelas pagas em acúmulo com benefícios da Previdência Social, parcelas pagas a pessoas falecidas, parcelas pagas em atraso em razão do registro do programa no PIS não ser o ativo, e inexistência de sistema ou módulo de gerenciamento de risco. No período de 5 meses analisado pela auditoria, foram identificados cerca de 55 milhões em pagamentos indevidos, ou seja, 11 milhões de reais por mês. Outra auditoria relativa ao seguro-desemprego trata da modalidade pescador artesanal. O pescador artesanal é um tipo de trabalhador autônomo e informal que contribui parcialmente para a Previdência e não contribui para o FGTS, nem para o PIS/PASEP. Esses últimos, os tributos que financiam o FAT, que, por sua vez, financiam o seguro-desemprego deles. Na época do defeso de determinada espécie, por força da legislação ambiental, esse trabalhador fica impedido de pescar aquele determinado animal. Para amenizar as condições econômicas das famílias impedidas de ganhar o seu sustento, houve uma opção política pelo pagamento do seguro-desemprego para esses pescadores. Entre as irregularidades foram identificados pagamentos de parcelas a indivíduos com outra remuneração ou percepção de renda, a pessoas falecidas, a requerimentos intempestivos ou inconsistentes, bem como pagamentos de parcelas em maior número do que as devidas, a exemplo dos casos nos quais o início e a cessação do benefício previdenciário estão intercalados com o começo e o término do período de defeso. Foram identificados cerca de quase 25 milhões de pagamentos indevidos, sendo este benefício de controle o potencial da referida fiscalização. Além disso, cabe destacar que o crescimento acelerado do número de beneficiários do seguro-desemprego modalidade pescador artesanal nos últimos anos reveste-se
de características, no mínimo, intrigantes. Em alguns estados, como, por exemplo, Maranhão, o Pará e a Bahia, o número de mulheres na atividade de pesca tem subido vertiginosamente, superando o número de homens na referida atividade. Por sua vez, no estado do Ceará, que possui um controle mais rigoroso dessas concessões de benefícios, o número de mulheres na atividade de pesca é muito inferior ao dos homens e tem se mantido estável nos últimos anos. Portanto, faz-se necessário um aperfeiçoamento nos controles do referido benefício, envolvendo a Secretaria de Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Trabalho. Então, o Ceará foi destacado no trabalho de auditoria, apresentou excelentes práticas no controle desse seguro-desemprego ao pescador artesanal. União de esforços entre Ministério Público Estadual, Federal e os órgãos locais fizeram com que houvesse uma certa estabilidade na alocação desses benefícios, e situação totalmente diferente foi encontrada em inúmeros outros estados. É preciso, portanto, então, de certo modo, identificar que boas práticas foram essas encontradas no Ceará e praticá-las em outras unidades da federação. Em 2014, o tribunal promoveu um levantamento de auditoria em que se efetuou uma análise comparativa e avaliativa dos sistemas de seguro-desemprego adotados no Brasil e em alguns países da União Europeia, em relação à viabilidade e à sustentabilidade dos respectivos modelos de gestão e controle. Esse trabalho foi realizado no âmbito do projeto Diálogos Setoriais, sendo este acordo de cooperação do governo brasileiro com a União Europeia. Com vistas a ressaltar alguns dos principais aspectos que definem o mercado de trabalho e o impacto no seguro-desemprego, os seguintes pontos são apresentados: taxa de rotatividade, investimento em políticas ativas, são aquelas que qualificam o trabalhador, sistema de proteção de desemprego, incentivos relativos à taxa de reposição promovida pelo seguro-desemprego. Em relação à taxa de rotatividade, segundo o DIEESE, ela, em média, no mercado de trabalho brasileiro, atingiu, de 2013 a 2012, o índice inacreditável de 42,6%. Dos mercados de trabalho europeus, a taxa de rotatividade média no período pré-crise foi de 16,4%, oscilando entre os 9,9% em Luxemburgo e 34,5% na Alemanha. Embora uma certa rotatividade seja aceitável em qualquer mercado de trabalho, no Brasil essas taxas são muito elevadas, especialmente na faixa de renda de até 2 salários mínimos, nos setores de construção civil e agricultura, bem como no trabalho terceirizado. Outra questão importante se refere ao volume de investimentos em políticas ativas, intermediação de mão de obra e qualificação, portanto. Na União Europeia, essas políticas ativas têm uma relevância crescente entre as medidas do mercado de trabalho, representando mais de 59 bilhões de euros em 2011, cerca de 0,% do PIB. Ou seja, pouco menos da metade das despesas com apoio ao rendimento dos desempregados. Significa que a União Europeia gasta mais ou menos 2/3 das despesas totais em políticas ativas. Aliás, que as despesas com as políticas ativas são aproximadamente 2/3 das despesas com o gasto com o pagamento de benefícios. Bem, os países nórdicos destinam mais de 1% do PIB em políticas ativas. Em 2010, mais de 10,5 milhões de pessoas participaram das medidas ativas na União Europeia, um número que representa cerca de 45% dos empregados.
No Brasil, considerando os recursos do FAT, enquanto as despesas com as políticas passivas de pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial somaram quase 50 bilhões de reais em 2013, ou seja, quase 9% do PIB, as despesas com políticas ativas somaram pouco mais de 81 milhões, ou seja, são 50 bilhões de reais contra 81 milhões de reais. Isso mostra que, no Brasil, a despesa com o peixe é 140 vezes maior do que a despesa que ensina a pegar o peixe com o anzol. Além do mais, a integração das políticas ativas, como forma de atenuar os efeitos das políticas passivas, são ainda bastante incipientes. O segundo estudo comparativo, diferentemente de outros países, existe no Brasil dupla proteção ao trabalhador desempregado, que são o seguro-desemprego e o FGTS. Nesse sentido, identificou-se que a existência dos dois sistemas em paralelo pode estar gerando um comportamento indesejado entre os beneficiários. Em outras palavras, a evolução do perfil dos beneficiários, segundo o tempo de vínculo laboral, também contribuiu para aumentar as despesas do programa do seguro-desemprego. O número de requerimentos de beneficiários com 24 meses ou mais de vínculo laboral, os quais podem receber o máximo de 5 parcelas do benefício, cresceu quase 2 vezes no período de 2009 a 2013, não havendo no período analisado nenhuma questão econômica que implicasse esse comportamento. Entre as causas para esse crescimento, uma das hipóteses é a relação do seguro-desemprego com o FGTS, que merece uma investigação mais aprofundada. Poderia ser investigado, por exemplo, se o acesso ao benefício do seguro-desemprego seria somente uma consequência de um ajuste entre o empregador e o empregado a fim de sacar o FGTS. Nesse caso, a medida de postergar ou escalonar o saque do FGTS poderia mitigar esses efeitos sobre o sistema do benefício de seguro-desemprego. Outra questão importante identificada refere-se à taxa de reposição que o seguro-desemprego no Brasil permite à maioria dos trabalhadores. A taxa de reposição ela consiste na razão entre o valor do benefício que ele passa a receber e o salário médio que ele recebia antes, que no Brasil é de 100%, ou mais porque, em determinada faixa salarial, aquele antigo trabalhador que recebe o benefício, ele vai receber um benefício maior do que o salário que ele tinha antes. E são esses trabalhadores com rendimento próximo ou até 2 salários mínimos. Isso ocorre pois não incidem descontos previdenciários sobre o benefício do seguro-desemprego. Então, para muitos trabalhadores, é vantajoso receber o seguro-desemprego do que o salário. Cabe destacar que a taxa de reposição brasileira é gradativamente reduzida para os trabalhadores com rendimentos acima de R$ 1.918, pois, a partir desse valor, todos passam a receber o teto. Ou seja, quando a faixa salarial se aproxima do teto, aí a taxa de reposição cai abruptamente, o que pode indicar que há, sim, um comportamento indesejado na intenção de receber esse seguro-desemprego. A mediana verificada nos países da União Europeia varia de 46% para os casos mais elevados e famílias sem filhos, a 86% no caso de famílias com rendimentos baixos e com 2 filhos. No Brasil, vimos que é mais de 100%. Na União Europeia, a taxa de reposição varia de 46% a 86%. Consequentemente, como a taxa de reposição para os trabalhadores que recebem o salário mínimo no Brasil é elevada, podendo ser superior a 100%, isso pode incentivar comportamentos oportunistas.
Quanto às reformas no sentido de limitar o acesso ou diminuir o valor do benefício, 25 dos 28 países da União Europeia adotaram medidas entre 1999 e 2013 a fim de evitar abusos, incentivar comportamentos apropriados ou penalizar comportamentos inadequados, entre os quais, primeiro, a penalização da recusa de emprego ou outras medidas de reintegração que podem conduzir mesmo à perda do benefício. Segundo, penalização da recusa em participar de ações de qualificação. Terceiro, obrigação de apresentação nos serviços de emprego e de reporte de informação. Quarto, obrigação de procura ativa de emprego. Vários países obrigam os beneficiários a demonstrar que desenvolveram atividade de procura de emprego. Quinto, imposição de um período de espera antes da atribuição do benefício, no caso de situações de desemprego da iniciativa do trabalhador. Vários países impõem períodos de espera de até 12 semanas, sendo este um mecanismo implícito de penalizar os trabalhadores pelo rompimento das relações laborais. As reformas mais frequentes na União Europeia foram destinadas a restringir a cobertura e as condições de elegibilidade da duração dos benefícios e dos requisitos de procura de trabalho e disponibilidade para trabalhar. Nesse sentido, as análises realizadas no estudo comparativo indicam que as atuais regras de concessão do benefício do seguro-desemprego no Brasil podem ser reavaliadas com vistas a incentivar a saída da situação do desemprego e reduzir o risco de comportamentos oportunistas. Além disso, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 239, parágrafo 4º, que o financiamento do seguro-desemprego deve receber contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio do setor. Entretanto, mais de 25 anos depois da promulgação da Constituição, essa contribuição ainda não foi regulamentada. A regulamentação poderia favorecer a sustentabilidade do FAT, tanto pelo lado da redução das despesas, quanto pelo lado do crescimento das receitas do Programa de Seguro-Desemprego, em função do comportamento das empresas em face desse desincentivo à rotatividade. O que ocorre é que, no Brasil, para o trabalhador ter direito ao seguro-desemprego, ele precisa ser demitido com justa causa. Então, essa alta taxa de rotatividade ela não ocorreria se não houvesse a atuação conjunta das empresas. Por fim, cabe destacar que as medidas de alteração das regras de concessão do seguro-desemprego, previstas nas medidas provisórias 664 e 665, alinham-se com o diagnóstico identificado no presente relatório sistêmico, quanto à sustentabilidade do fato e à necessidade que o seguro-desemprego no Brasil esteja em maior consonância com outros sistemas de proteção ao trabalhador. Com vistas a concluir, considero que o presente levantamento atingiu os objetivos previstos de fornecer um diagnóstico ampliado da função trabalho, de identificar áreas e temas que necessitam de acompanhamento contínuo, bem como de produzir insumos para definir e subsidiar futuras fiscalizações. Ressalto que as questões apresentadas no presente levantamento foram possíveis de ser produzidas graças ao processo de especialização que o Tribunal vem implementando ao longo dos anos. As análises que embasaram o presente levantamento significam apenas o início desse processo de conhecimento sistêmico e contínuo que deve prosperar nas nossas unidades técnicas e no Tribunal. Por fim, eu devo parabenizar e louvar pelo trabalho que foi desenvolvido pela equipe de fiscalização da SESEX Previdência, constituída pelos auditores federais de controle externo Afonso Franklin Meirelles, que foi o coordenador, Mauro Sacramento, Cláudio Márcio Ribeiro, Cibele Farias Marquezine, Teônio Wellington Martins, que é o diretor,
e também pelo secretário de Controle Externo, doutor Fábio Granja. Por isso, eu voto no sentido do acórdão que ora submeto ao plenário, que é no sentido de encaminhamento das peças ao Ministério do Trabalho e Emprego, às comissões temáticas de Seguridade Social e Família, de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados e a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e a Casa Civil da Presidência da República, e arquivar os autos. Eu anoto que as recomendações e determinações específicas já foram feitas nas auditorias que ampararam, que sustentaram o Fisc Trabalho. E aproveito para colocar também, senhor presidente, a votação do colegiado, os dois outros trabalhos que restavam a ser julgados, que tratam do TC 18.481/2013, que é a auditoria de conformidade no seguro-desemprego do pescador artesanal, e essa auditoria na modalidade de levantamento, que comparou o sistema de seguro-desemprego no Brasil e nos países da União Europeia. Então, acredito que o tribunal esteja em condição de julgar, eventualmente, os 3 processos. Eu agradeço. Coloco em discussão a proposta do ministro Sherman, na ordem que foi pedido o ministro Alto. Senhor presidente, apenas para cumprimentar o nobre relator, que traz matéria importantíssima à deliberação do plenário. Acompanho na íntegra o pronunciamento de Sua Excelência. Ministro Zimmermann. Também gostaria de louvar o trabalho do ministro Sherman, de toda a equipe envolvida. Falar que, na verdade, essa é uma decantação de trabalhos que o ministro Sherman já tinha trazido, né, sobre o pescador artesanal, bem interessante, e também sobre a questão do FAT, né, que já tinha sido trazida. E apenas, ministro Sherman, eu gostaria muito que nós continuássemos investigando o tal aparente paradoxo que Vossa Excelência faz mencionar no seu relatório. Ou seja, o Brasil teve taxas de diminuição do desemprego e um aumento muito significativo no pagamento do auxílio-desemprego, seguro-desemprego, que é a fonte principal de despesa do FAT, né? E a rigidez do FAT é uma preocupação de todos nós. Foram 3 as razões que o Ministério colocou, mas nós não sabemos, mas há uma quarta que talvez seja relevante. A primeira, são verdadeiras, o aumento do trabalho formal, né? E muita gente, mas, ao mesmo tempo, as hipóteses de concessão do seguro-desemprego também foram se ampliando e passaram a abranger também até trabalhadores em situação análoga de escravo, ou seja, situação informal. Então, essa é uma razão, mas não, o aumento do escopo do seguro-desemprego é outra razão. A taxa de rotatividade, essa Vossa Excelência, sem dúvida, menciona, e é alguma coisa que chama a atenção, a taxa de rotatividade altíssima de algumas empresas no Brasil, média, comparada, inclusive, com a União Europeia. E aí Vossa Excelência faz menção da regra constitucional que não foi efetivada, né, de que a contribuição maior dessas empresas com taxa de rotatividade superior. Isso é algo que me parece que tem que ser monitorado pelo tribunal, fundamental mesmo. E o ganho real, outra causa do aumento da despesa no seguro-desemprego foi o ganho real do salário mínimo. E, sem dúvida, mesmo havendo a diminuição do desemprego, com o aumento do salário, acho que é uma causa. Mas há uma quarta causa que talvez seja um mecanismo de fraude ao seguro-desemprego. Isso não foi... É difícil de ser captado, né? Ou seja, aqueles sistemas em que, na verdade, promovem a perpetuação do trabalhador na condição de segurado. E isso, talvez nós possamos, no futuro, nos monitoramentos, e atrás disso, Vossa Excelência dá indícios, né, do pescador artesanal, com certeza, os indícios de fraude são veementes, e o relatório de Vossa Excelência fala por si só, mas me parece que há uma intuição, é meramente intuitiva, de que talvez haja um sistema de fraude ao seguro-desemprego que, para além desses 3 fatores, possa estar contribuindo para o desequilíbrio. Vossa Excelência está de parabéns, a unidade técnica também, a decantação de um trabalho de longo prazo, já acompanhei todos os outros processos de Vossa Excelência e só tenho, portanto, a parabenizar o tribunal e o ministro Sherman. Ministro Nardes. Eu queria também, da mesma forma que fizeram o ministro Alto e o ministro Benjamin, cumprimentar ao ministro Sherman, toda a equipe,
Secretaria da Previdência, por esse trabalho. Eu estive conversando longamente com o Durão Barroso quando propusemos na presidência dessa corte de fazer esse estudo comparativo. O Durão Barroso, que tive a oportunidade de ser colega na Universidade de Genebra, facilitou essa acordo de cooperação e essa comparação. E salientou muito bem o ministro Benjamin Ziegler, que as comparações, e especialmente na questão do formato montado na Europa, se diferencia em relação à eficiência comparado com o Estado brasileiro. E os números são bastante impactantes que o ministro Sherman traz. Ele já destacou aqui, mas eu vou destacar a questão da informalidade. É uma informalidade de 40% no Brasil, enquanto que na parte europeia, apenas 16% em relação à informalidade. Claro que são características do Brasil. Nossa população economicamente ativa é muito superior em termos de informalidade. Mas eu também trabalhei um período no Ministério do Trabalho, e também trabalhei no Sistema Nacional de Emprego, e o que nós fizemos no Brasil foi tentar avançar, mas, infelizmente, não temos a mesma eficiência e eficácia, ministro Sherman, no trato desta questão por falta de uma boa governança nessa área. E ficaram já detectados várias fraudes, como destacou o ministro Benjamin Ziegler. E outro ponto da taxa de informalidade, a taxa de rotatividade e o crescimento de despesas também tem diferença entre a Europa, os países europeus, com os países da América, especialmente nesse caso, nesse estudo comparado do Brasil. Portanto, eu acho que esse estudo é bom para que o governo possa entender o procedimento que está acontecendo e assim possamos avançar na melhoria. Portanto, queria cumprimentar Vossa Excelência e dizer que esse trabalho da equipe técnica nos ajuda e ajuda o país a tomar decisões em relação aos gargalos existentes. Vossa Excelência está de parabéns, como toda a equipe técnica do Tribunal de Contas da União. Ministro Mussi. Cumprimentar o ministro Sherman e a equipe pelo excelente trabalho. Ministra Ana Reis. Eu quero cumprimentar o ministro Sherman e a equipe e quero dizer que o grande achado dessa fiscalização do FISC é a questão das políticas ativas. Ninguém derrota desemprego, emprego que não é legalizado com política que não tem ação. Então, a política ativa é que vai fazer com que o Brasil realmente, assim como a educação, a política ativa é uma forma de educar o trabalhador para que tenha aptidões para o mercado que existe naquela região e também para respeitar as leis do trabalho, quer dizer, ter a consciência geral. Então, esse trabalho é de fundamental importância para o desenvolvimento do povo brasileiro. Parabéns, ministro. Ministro Vital do Rego. Senhor presidente, os colegas ministros, senhor procurador, tentarei ser econômico e didático. O ministro Sherman preparou um trabalho que mostra que o modelo, eu não diria equivocado, está esgotado, principalmente no seu conceito ideológico, né? O ministro Sherman falou agora há pouco sobre a questão das políticas ativas em detrimento das políticas passivas, né? Essa recomposição do quadro, que deixa o status atual desmotivado, paralisado, acomodado e até com ilicitudes como esta evidente do seguro defeso na área de pesca em cada estado, e eu posso levantar dados da Paraíba com relação também a diversas irregularidades nesta função específica, mostra que o trabalho de Vossa Excelência servirá certamente de parâmetro para uma mudança conceitual por parte do Executivo, reavaliando e revivendo novos conceitos, né, para atualizar a outros modelos que hoje Vossa Excelência trouxe tão bem posicionados no mundo afora. Ministro Marco Benquerer.
Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de cumprimentar o ministro Sherman, sua assessoria e sua equipe, a equipe que trabalhou nessa importante auditoria, né, auditoria de peso, que traz, né, luzes aí para orientar futuras auditorias na área da função do trabalho e também para uma análise mais, né, concreta aí do desempenho desse Fundo de Amparo do Trabalhador, que é tão importante aí para o trabalhador brasileiro. Ministro Éder. Senhor presidente, gostaria de fazer poucas considerações em relação ao FISC e à auditoria, as duas auditorias que foram relatadas também agora. O primeiro ponto é esse relatório do ministro Sherman é muito bem elaborado. O FISC em si cumpre as funções que nós estamos esperando que os FISCs cumpram, que é um elemento de comunicação com a sociedade brasileira, um elemento de comunicação com o Congresso Nacional, que agregue valor à compreensão daquela função governamental, no caso aqui, o trabalho. Então, isso é muito importante, um documento que proveja informações bastante úteis à sociedade, e é o caso desse relatório e do voto do ministro Sherman. Um segundo ponto também muito importante é que, ao mesmo tempo em que se detectou e foi evidenciado o descompasso entre políticas ativas e passivas, também em diversas auditorias discriminadas aqui no voto do ministro Sherman, nós percebemos que o Ministério do Trabalho, há muitos anos, é desestruturado e desorganizado para conduzir de forma mais eficaz políticas ativas por meio de convênios e treinamentos, e, reiteradamente, inúmeros processos se transformam em tomadas de contas especiais neste tribunal. Outra consideração muito relevante é que nós estamos começando a avançar numa outra direção no âmbito das auditorias, que é começar a detectar um problema de desenho das políticas públicas. Não basta apenas melhorar a fiscalização. Há políticas que não têm como ser fiscalizadas de forma muito efetiva, como, por exemplo, o seguro defeso do pescador artesanal. E nós estamos percebendo constatações que algo errado está acontecendo nessa política, o volume de recursos está aumentando tremendamente, e, em alguns casos, se percebe claramente indícios de que pessoas que não deveriam estar recebendo, estão recebendo. E, no lado do seguro-desemprego, ao mesmo tempo que é um programa voltado à proteção do trabalhador contra o desemprego involuntário, há incentivos para um desemprego voluntário. E aí nós não temos exatamente um problema de fiscalização, há um problema de desenho na política pública. E o estudo internacional feito comparado mostra que esse problema de desenho tem que ser reavaliado seriamente para encontrarmos formas de evitar o desemprego voluntário e realmente proteger o trabalhador contra o desemprego involuntário, ainda mais que é uma política de altíssimo custo para o Estado e, portanto, tem que ser o mais eficiente possível. Outras auditorias do tribunal, senhor presidente, nós deveremos trabalhar nessa direção, nessa perspectiva, analisar a política pública quanto ao seu desenho. Nós já tivemos a oportunidade de verificar, no âmbito, por exemplo, do crédito e instalação, onde, a partir de várias ações desse tribunal, das quais eu fui relator de muitas, o Ministério, o Poder Executivo, alterou a política do crédito e instalação para evitar os problemas que estavam ocorrendo. Nós vimos problemas dessa natureza no programa Minha Casa e Minha Vida, que também foi relatado aqui, e agora aqui também pelo ministro Sherman. Então, essa é uma forma que o tribunal pode incrementar a eficiência das políticas públicas no futuro, procurando perceber nos problemas que nós estamos constatando, não só um problema de conformidade, de acordo com a lei, mas de desenho da política pública em si mesma. O que só resolve o problema é mudando realmente a forma como a política é desenvolvida. Talvez agora as medidas que o governo tem tomado aí no âmbito do seguro-desemprego possam colocar um pouco mais essa política nos eixos, embora ela seja bastante complexa de ser definida, mas o problema tem que ser levantado claramente e o Congresso Nacional, com o auxílio do tribunal, podem prover soluções mais eficazes. E, por fim, parabenizando a condução do trabalho pelo ministro Sherman e o bem elaborado relatório, um FISC realmente levado a sério pela unidade técnica.
Também me congratulo com o ministro relator e toda a equipe pelo trabalho que Vossa Excelência apresenta sobre o FIS Trabalho. Então, eu vou colocar em votação... Ministro Sherman. Desculpa. Com a palavra, o Procurador-Geral, doutor Paulo Soares Bugarim. Obrigado, senhor presidente. Apenas para cumprimentar o ministro relator e toda a equipe que participou desse trabalho, esse mais importante diagnóstico e colaboração do TCU para a Administração Pública Federal. Obrigado. Coloco em votação, está em votação o 18.481, o 18.840 e o 23.944. Pois não, ministro Sherman. Eu queria agradecer a manifestação dos senhores ministros e do Procurador-Geral e, claro, transferir os elogios todos para a unidade técnica que realizou um trabalho excepcional. E também ressaltar a importância para o tribunal que foi a criação dos FISCs. Realmente, o resultado é extraordinário. Veja, com ele, nós conseguimos dar transparência a uma série de problemas encontrados nas políticas públicas. É claro que o tribunal, muitas vezes, não tem condição de dar a solução para esses problemas, até porque não caberia o tribunal dar essas soluções. Mas damos transparência a elas para que os órgãos competentes, seja o Poder Executivo, seja o Congresso Nacional, possam atuar na correção dos problemas que foram identificados aqui. O ministro Éder mencionou a questão do problema do desenho da política pública. Evidente que há seríssimos problemas no desenho do seguro-desemprego. Antes das medidas provisórias anotadas agora em dezembro de 2014, um trabalhador com 4 meses e meio de trabalho poderia alcançar parcelas de seguro-desemprego, porque eram exigidos 6 meses, mas tirando o mês representado pelo aviso prévio e considerando que o trabalhador que entra no dia 14, ele conta um mês, então, 4 meses e meio seriam suficientes para se alcançar o seguro-desemprego. Então, nós teríamos, por exemplo, trabalhadores que poderiam intercalar, né, poucos meses de trabalho com poucos meses de seguro-desemprego. A medida provisória atenuou um pouco essa situação, é um problema de desenho. A União Europeia traz uma série de exemplos para corrigir esses problemas. Então, cabe ao tribunal dar transparência a essa situação e mostrar possíveis soluções e não dar a solução. Eu acho que essa função dos FISCs que o tribunal vem trazendo aqui em todos os setores. Eu queria aproveitar também para acolher essa proposta do ministro Benjamin Zimler e incluir na proposta uma determinação à SESEX Previdência, ou à CGSEX, para que avaliasse a possibilidade de incluir no seu planejamento, né, uma auditoria visando a investigação de fraudes, né, no seguro-desemprego. Eu acho o seguinte, os instrumentos que o tribunal tem para investigar fraude, eles são muito poucos, muito menos que tem a Polícia Federal, muito menos que tem o Ministério Público Federal. Mas eu acredito que, mesmo assim, poderia, sim, haver algum sucesso nesse tipo de auditoria para a identificação de fraudes, ainda mais agora nós, eventualmente, podemos nos utilizar desse instrumento de análise de dados, né, já disponível para o tribunal. Então, assim, pedindo licença ao ministro Zimler, eu incorporaria a proposta dele na parte, no meu voto, né? E, por fim, o que eu queria dizer à ministra Ana Reis que eu tive a mesma impressão, né? O mais grave nisso tudo, nós temos fraudes, nós temos comportamentos indevidos, nós temos sistemas mal desenhados, mas
para mim, o que mais impactou foi a ausência de atuação do Estado nas políticas ativas, ou seja, na recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, né? O que dá dignidade ao trabalho, né? Então, o Estado precisaria investir mais nessas políticas de recolocação da mão de obra, né? É muito pouco, ou seja, enquanto a nossa despesa com essa política, como foi dito, é 140 vezes menor que a despesa com pagamento do benefício, né? Na União Europeia, isso é em torno de 2/3, que mostra uma diferença brutal, né, de concepção, né? Ou seja, é preciso recolocar o trabalhador. Isso que resolve o problema, né, efetivamente, do trabalhador brasileiro. Então, eu tive, ministra Ana Raiz, a mesma perspectiva que Vossa Excelência. Bem, senhor presidente, era isso, agradecendo mais uma vez aos senhores ministros e ao procurador-geral a manifestação e as manifestações que fizeram e transferindo, evidentemente, os elogios para a equipe técnica.